Mônica, você em destaque na sua Rádio Mogi FM Web. Nós estamos hoje aqui com a doutora Gabriela Gimenez, advogada. Ela vai falar sobre direito civil, direito de família, outros tipos de direito e tirar suas dúvidas. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Mônica, e você? Tudo bem também. Doutora Gabriela Gimenez Melo, ser advogada não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil. O que a senhora fala sobre isso? Olha, o direito é uma profissão de vocação. Todo advogado, e um bom advogado, ele é um estudioso, né? Ele precisa conhecer o direito a fundo para poder aplicá-lo. E, para mim, é uma das melhores profissões que tem no mundo, porque nós estamos aqui para defender o direito das pessoas. E nós sabemos que tem vários tipos de direitos na nossa Constituição brasileira. Vamos falar sobre o que é maior, que é o direito civil. Civil ou civil? Direito civil. Né? A gente fala área civil, mas o direito é o direito que é aplicado ao direito civil. O que engloba no direito civil? O direito civil engloba família, sucessões, o direito das coisas, imobiliário, o direito do consumidor, direito empresarial. É o maior ramo do direito e de aplicação do direito no Brasil. Vamos falar sobre a pessoa tem um terreninho e não consegue regularizar esse terreninho, ela procura um advogado. Qual é a melhor ação para estar regularizando esse terreno? Depende da documentação que ela tenha referente a esse terreno. Tá? Todo advogado ele recebe a documentação do cliente para oferecer soluções para ele, soluções adequadas de acordo com aquilo que ele traz para nós. No caso de ações da área de direito imobiliário, pode ser uma reivindicatória, se não me falha a memória, pode ser uma ação de uso capião, que é uma das mais comuns, pode ser uma adjudicação. Tá? E aí tem uma questão muito particular frente a essas ações. Né? Essas ações para regularizar imóveis, elas podem ser feitas tanto no âmbito da justiça, acionar o judiciário para isso, ou por meio do cartório de registro de imóveis, cartório de notas. Quando a pessoa não tem a escritura, porque a escritura não é só ir lá no cartório de notas e fazer a escritura. Ela tem que ser mandada para o cartório de registro de imóveis para poder ser registrada. Por que tem que passar pelo registro de imóveis? O registro de imóveis é aquele local onde ele faz o registro da matrícula do imóvel. Se eu precisar, por exemplo, verificar a situação de um imóvel, eu não vou em um cartório de registro de notas, por exemplo. O registro de notas é só para fazer a escritura. Eu vou verificar a matrícula daquele imóvel junto ao cartório de registro de imóveis. Lá vai constar toda a história daquele imóvel. Então, de quem ele foi, para quem ele foi vendido, para quem ele foi revendido. Tá? Então, a pessoa que quer saber se ele tem um imóvel regularizado ou não, ele precisa ter a certidão de matrícula daquele imóvel, com a história daquele imóvel. Então, se a pessoa, ela crente que ela é a proprietária do imóvel, porque ela fez somente a escritura. Então, se ela não registrar a escritura, ela não tem a propriedade do imóvel. Ela não tem a propriedade do imóvel, ela tem a posse do imóvel, não a propriedade do imóvel. E a ação adjudicação compulsória geralmente é utilizada para quando você compra um imóvel e a pessoa não quer passar a escritura para você. Geralmente a pessoa fez aquele instrumento particular de compra e venda. Fez o instrumento de particular de compra e venda, não fez uma escritura sobre aquilo e desapareceu. É muito comum isso acontecer, muito comum mesmo. Ou a imobiliária de quem ele comprou, que fez toda a documentação, faliu, desapareceu, mudou e a pessoa não consegue localizar. Mas ela tem toda aquela documentação para fazer a ação de adjudicação. Aí ela consulta o advogado vai analisar se aquela documentação vai caber para adjudicação ou não. E a partir desse momento, ela pode entrar com a ação de adjudicação se a documentação dela for apropriada para isso. E a ação reivindicatória, como funciona? A ação reivindicatória vai reivindicar o quê? Vai
reivindicar o bem. Mas ela tem todas as ações imobiliárias, cada uma delas, elas têm lá todos os seus requisitos de cumprimento. Por isso que eu falo que é muito importante você consultar um advogado que seja da área de direito imobiliário, especialista nisso, que ele vai te passar toda a documentação que você precisa ter para que você entre com uma ação em que você seja o proprietário do seu imóvel. A escritura, por exemplo, se ela foi feita, mas não foi registrada, você não é proprietário, você tem a posse. Proprietário é quando há o registro. Fiz o contrato de compra e venda, doutora. Esse contrato tem validade? Ele tem validade porque ele está te dando a posse sobre aquele imóvel. Mas você precisa fazer essa regularização. Então, sobrou agora a de obrigação de fazer. Então, não está errado quando o advogado entra com outro nome de ação, é isso? Não está errado, porque ele vai avaliar a questão da obrigação de fazer. Comprei o imóvel e a pessoa não quer me passar a escritura. Eu tenho o contrato da compra, eu efetuei todos os pagamentos. O que eu vou fazer? Vou entrar com uma ação de obrigação de fazer para que essa pessoa seja obrigada a me passar a escritura do imóvel. Tá? Se a pessoa, no decorrer do processo, não passar a escritura, o juiz autoriza, né, que essa escritura seja realizada, mesmo sem a pessoa. E caso comprei um imóvel, fiz contrato de compra e venda, fui lá para a pessoa passar a escritura, a pessoa não quis passar. No decorrer desse prazo, eu perdi o contrato de compra e venda. Que tipo de ação que eu entro? Se não houver uma cópia em nenhum local desse contrato, e você tiver a posse mansa e pacífica, e aí dependendo da quantidade de tempo que você tem naquele imóvel, 5, 10, 15, 20 anos, você pode entrar com ação de uso capião. Olha, aí entra a ação de uso capião. A ação de uso capião não é só invasão, ela serve para outras peculiaridades que você tenha. Doutora, já falamos do direito imobiliário, vamos falar agora sobre família. Família é muito amplo, né? Falar sobre família. No direito de família. É o mais comum, né, Mônica? De todos os direitos que a gente trabalha hoje em dia, o direito de família ele é o que integra as relações familiares. Né? E é o direito mais comum que se trabalha, é uma área grande, de grande abrangência, de muita procura, que vai falar da questão das relações interpessoais e das relações interpessoais entre familiares, pai, mãe, filho, irmãos. Eu acho assim, uma das áreas muito interessantes do direito. A pessoa, ele ou ela, namora uma outra pessoa e fica tempos e tempos namorando e não decide se casa ou não. De repente, resolvem se separar. Existe o que nesse processo? A outra pessoa entra pedindo uma pensão alimentícia, alguma coisa para o outro, ela tem que provar o que nisso? Depende. Hoje em dia nós temos aí a figura do namoro qualificado e da união estável. Então, às vezes a pessoa está ali, namorou 10 anos com a pessoa, só namorou. Ela ficou junto com aquela pessoa durante 10 anos, mas a vida dela e dessa pessoa, elas não eram interligadas, elas eram independentes e mantinham ali um relacionamento amoroso, isso é namoro. Quando passa a ser união estável? Quando a união é duradoura, com aparência de casamento, por no mínimo aí 6 meses. Interessante. Tá? A pessoa tem que morar junto, não necessariamente morar junto, mas estar junto, como se o casal fosse para a sociedade, como se fosse marido e mulher. Então, se escrever num bilhetinho, eu estarei com você, meu sonho é casar com você, no guardanapo. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa? Isso é uma promessa que o meu sonho é casar com você. Isso não é prova de que você está em união estável com uma pessoa. Então isso pode até ser uma prova de namoro? Pode ser uma prova de namoro. Olha que interessante. Agora, para provar a união estável,
no direito civil é diferente do direito previdenciário. O direito previdenciário precisa de 3 provas de valores econômicos, 3 contratos que provem que você tem que estar junto. No direito civil também precisa de valor econômico ou outras provas? Outras provas. Convivência duradoura, prova testemunhal, de que aquela pessoa convivia com a outra, declaração da família, dos parentes, fotos, vídeos. No direito civil, o que eu acho muito interessante do direito civil é que ele abrange a quantidade de provas que você puder produzir sobre aquilo. Então, tem uma foto com fulano, ou uma foto lá de 1989 com aquela pessoa. Não casei com ela. Mas eu mantive uma relação estável com aquela pessoa até 1999. Vamos colocar assim, 10 anos de relação estável. Tenho fotos, para todo mundo da família, eu era considerada esposa. Tenho filhos. Tudo isso faz parte para comprovar uma união estável. Não é só dependência financeira, tá? Dependência emocional, patrimonial. Filho é prova? Filho é prova. Gente, filho é Filho prova. sempre vai ser prova. Prova de união estável. Depende. Depende do quê? Depende, porque a união estável, ela é convivência duradoura. Eu posso ter um filho com uma pessoa e nunca ter morado com ela. Então não é união estável? Não é união estável. Então não dá direito à pensão alimentícia? A pensão alimentícia é o direito do filho. O filho tem direito à pensão alimentícia. E a pensão alimentícia, quando que a pessoa tem direito? Sendo casada ou não? Então ela se dedica, vamos lá. Pensão alimentícia, nós temos aí duas questões. Se for para o filho, tá? Nasceu, foi registrado, ou foi reconhecida a paternidade posteriormente, que é o reconhecimento de paternidade. A partir do momento que você entra com o processo, então tem os alimentos, vamos dividir aqui em fases. Vamos falar primeiro do filho. Do filho. Vamos lá. A mulher engravidou, ela sabe quem é o genitor, ela pode já entrar durante a gravidez com os alimentos gravídicos. Então, durante a gravidez, ela já passa a receber uma pensão por ela estar grávida daquela criança que ela conhece o pai. Nasceu a criança, já entra com a ação de alimentos, ou já converte essa ação de alimentos gravídicos em alimentos, e aí a criança já tem direito a receber uma pensão. Essa pensão, como que funciona? Se o pai tiver condições, e a gente vai falar da questão da remuneração do pai e não da mãe, do padrão de vida do pai e não do padrão de vida da mãe, tá? Ele vai pagar em torno de 30% do salário dele, ou dos rendimentos, ou da remuneração que ele tiver. E se ele não tiver nenhum tipo de remuneração, no mínimo 50% do salário mínimo. Tá? Tem juiz que determina aí 33% do salário mínimo, mas tudo vai de acordo com o caso e com as condições financeiras, tanto da mãe quanto do pai, porque assim, a criança que tem direito aos alimentos, né? Ela que precisa para manter a sua sobrevivência, a criança não trabalha, ela precisa de alguém que sustente ela. No caso, se a mãe, a criança ainda é muito pequena, ela não consegue creche, ela não consegue nada, ela tem que se dedicar ao tempo para a criança e não tem nenhum parente que possa cuidar da criança, ela tem direito à pensão? Não automaticamente. Ela teria que entrar no processo para comprovar e fazer esse pedido. Mas não, direito, nesse caso, se ela não foi casada, ou se ela não viveu em união estável com alguém, não se pressupõe que ela já tenha direito a isso. Ela tem que comprovar a necessidade para isso. E aí vai para uma avaliação, né, de todo o processo, a avaliação do juiz, se caberia isso para ela ou não. Tá? Mônica, e você em destaque na sua Rádio Mogi FM Web. Nós estamos conversando com a doutora Gabriela Jimenez, ela que é advogada. Doutora, nós temos uma pergunta aqui. No caso, a criança, o pai não quer pagar a pensão alimentícia, mas a justiça determina que pague. O pai é obrigado a visitar o filho? O direito de visita é da criança. Quando o pai não exerce esse direito de visita, ele pode incorrer até em abandono afetivo, tá? E o abandono afetivo é indenizável. Então, não é que ele tem uma obrigação, ele tem um dever. Né? Ele é
pai, ele tem ali o dever com a criança financeiro, moral, emocional principalmente. A partir do momento que ele só acha que a obrigação dele é pagar a pensão, mas que não quer visitar o filho, né, ele incorre aí em um provável abandono afetivo. E é, nesse caso, a mãe ou a própria criança, depois dos 18 anos, né, ele já virou um adulto, entre 18 e 20 anos, ela pode entrar com uma ação contra esse pai. Alienação parental? Alienação parental é quando... Alienação, vamos lá. Vou dar um exemplo de um caso bem comum que acontece. Os pais se separaram. A mãe ou o pai, um fica com a guarda, apesar que hoje em dia tudo é guarda compartilhada, aqui a gente fala fixação de domicílio, né? Que é a fixação de domicílio, ela pode ser ou para o pai ou para a mãe, e aí tem a visitação. A mãe, às vezes, por um problema emocional ou pessoal, né, ela não conseguiu se livrar daquele sentimento com relação ao pai, e aí ela passa a falar mal do pai para a criança. E a mesma coisa o pai, durante o relacionamento. Eles não terminaram aquela relação de uma boa forma, e quando ele vê a criança, ele fica falando mal da mãe. Isso é alienação. Isso é alienação parental. Isso é alienação parental. Não quer que veja o pai, não quer que veja a mãe. Isso é alienação. São atos de alienação. Isso serve tanto para o pai quanto para a mãe, porque às vezes a criança também fica Inclusive com o pra pai, família, né? Inclusive para a família, não sei para Os avós que querem ver e ninguém deixa. Ninguém deixa. Porque o avô também tem direito de convivência. O avô e a avó eles também têm direito de convivência com a criança. E a criança também tem direito de convivência com os avós. Né? Tanto é que eu já entrei com processo para que os avós tivessem direito de visita ao neto. Olha que situação que chega. Quando as pessoas terminam o relacionamento, resolvem brigar, e quem sofre com isso é somente a criança. Somente a criança. É bem triste, né? Muito triste isso. É uma coisa que deve ser revista. As pessoas têm que ter mais consideração, mais amor pelo filho e tratá-lo bem para que ele possa ser uma criança saudável, que ele cresça muito bem e não tenha nenhum problema na fase adulta também, porque tem muitas crianças que são traumatizadas com isso. Sim, né? E a psicologia explica isso da melhor forma possível, né? Que nós trazemos, às vezes, traumas da infância para a vida adulta. Quando você tem uma família, a obrigação da família, a gente falando na questão do direito, é preservar essa criança, tanto a família materna quanto a família paterna. O que são atos de preservação? Evitar uma briga, evitar ficar falando do pai ou da mãe. Isso magoa a criança. E a criança vai carregando esses problemas com ela para a vida adulta. Né? Questão, às vezes, me fugiu a palavra agora, mas quando a pessoa fica muito ansiosa, às vezes isso já vem lá da infância daquela pessoa. Né? O direito de família é legal porque a gente tem que englobar toda essa questão também emocional das pessoas que estão ali envolvidas. Né? Às vezes você resolver um problema por meio de um acordo é melhor que você ir para uma batalha judicial, porque um processo aí hoje na área civil, na área de família, ele não leva menos do que 2 anos. Imagina você sofrendo 2 anos com o processo. Sim, a criança que sofre a ansiedade, ela espera que o pai ou a mãe apareça no aniversário e não aparece. Nós temos até um vídeo interessante que rola na internet, que a criança ligou para a polícia trouxe o pai. Para cantar o parabéns para ele. Eu também vi um vídeo na internet do pessoal falando, uma criança que ligou para a polícia, e a polícia foi lá, né, levar um bolo para ele, porque o pai não compareceu no dia do aniversário dele. Então são situações assim extremamente tristes. Que não devem ocorrer, porque quem mais sofre é o filho. Se você ama seu filho, faça por merecer, faça o bem dessa criança, para que isso não se evolua em casos judiciais, processos judiciais, porque muitas vezes os pais, eles jogam a criança contra o outro ente, e com isso quem é prejudicado somente é o filho, não é, doutora? Sim. E quando a gente fala em questão de pensão, hoje em dia a média de valores pagos por pensão alimentícia varia aí entre 500, 600, 800 reais.
E a gente sabe que o custo de uma criança é muito maior. Então, tem casos, às vezes, em que o pai fala para o filho que o filho vai visitar, vai passar o final de semana com o pai. Aí o filho pede uma bala, aí ele fala assim, não vou te dar bala porque eu já te paguei a pensão, você tem que pedir para sua mãe. Ou ele cobra da criança a bala, eu já peguei caso assim no escritório. Nossa, que terrível. Bem terrível. E precisa ser feito um trabalho com esse pai, com essa mãe, com essa criança, de controle emocional, porque, gente, R$800, quem é mãe, quem tem filho, sabe que o custo de uma criança é muito maior do que isso por mês. Muito maior, porque veja só, numa pensão alimentícia, fala a palavra alimentos, porém, toda semana tem que comprar uma proteína, no estado de São Paulo fala-se mistura, nos outros estados não. Uma proteína, uma verdura, um legume, uma fruta, os alimentos que vão para a criança, e não é somente isso. Não, quando a gente fala em alimentos, a gente fala ali na questão alimentar, né, que é a comida, escolar, saúde, educação, vestimenta, tudo isso, lazer, tudo isso envolve os alimentos que são pagos. Os alimentos eles têm que ser divididos na proporção de 50% para cada pai, mas nem sempre a condição financeira do pai ou da mãe permite isso. Né? Às vezes a mãe trabalha e ganha um salário mínimo, o pai trabalha e ganha 5 salários mínimos. O correto é que cada um contribua de acordo com a proporcionalidade da sua renda. Né? Fora isso, a criança que fica ou com o pai ou com a mãe, óbvio que ela vai demandar um custo maior. Né? Se a pessoa paga aluguel, ela tem que contabilizar isso na pensão. Se ela paga água, luz, telefone, tudo isso é contabilizado. Então, se mora o pai, a mãe, o padrasto e o filho, então o aluguel é dividido por 3. Sim. O imposto também dividido por 3, IPTU. Se for para fazer a demonstração do custo de vida daquela criança, eu água e luz. Incluo. Então, a pensão alimentícia não é somente alimentos, engloba a medicação da criança, engloba o transporte da criança, engloba o lazer da criança, engloba também impostos, aluguéis, água, luz, tudo que é utilizado com aquela criança. Saúde, educação, tudo. Tudo. Olha que interessante. Então, você que é pai ou você que é mãe que paga a pensão, verifica se os seus R$500, R$600, R$300 às vezes, dá para pagar tudo isso, não é? E não fique falando, eu pago tanto. Porque eu achei interessante também na internet, que eu vi, um juiz que pegou o pai falando uma inverdade, ao ele falar assim, ela está gastando com outros essa pensão alimentícia. Então tá, então se ela está gastando com outros, o senhor fica com a guarda do filho. Aí o pai não quis. Porque ele sabe que é uma inverdade. Né? Às vezes a mãe apareceu com uma escova no cabelo. E aí o pai vê aquilo e fala, você está gastando meu dinheiro, o dinheiro do meu filho com escova? Sendo que ele pagou R$200 de pensão e uma escova custa R$150. Como se esse valor fosse o suficiente para suprir a necessidade do filho dele. Ou para tirar alguma coisa da necessidade do filho dele. Então a gente vê em direito de família situações que infelizmente são comuns. Né? Que infelizmente trazem verdades. E é isso que magoa, por exemplo, a mãe, é isso às vezes que magoa o pai, que não contribui para que um relacionamento entre eles seja de harmonia. Né? E é importante que o relacionamento familiar seja um relacionamento de harmonia, porque ali tem um ser humano em formação. E as pessoas precisam ter um pouquinho mais de inteligência emocional. Né, para lidar com esse tipo de situação. Na vida, nem tudo é como a gente gostaria que fosse. No fórum, existe um tipo de psicólogo, um assistente social. Em que momento que é utilizado esse tipo de serviço? Nas ações de guarda, nas ações que envolvem infração de menores, criminais, nas ações que envolvem direito de família. Então, nas ações que tem uma criança que tem uma disputa de guarda ou uma questão alimentar, geralmente a gente fala do estudo psicossocial, que é a assistente social do fórum e a psicóloga forense. Elas vão fazer uma entrevista e verificar como que é a vida dessa criança
e o relacionamento dela com o pai e com a mãe. Muitas vezes a mãe ou o pai que tem a guarda da criança, ele quer viajar. Para ele viajar para um outro estado, ele precisa de autorização do outro? É importante que você tenha autorização do outro pai, que o outro pai seja comunicado sempre sobre as viagens. Até porque ele precisa, o pai e a mãe precisam saber onde seu filho está. A viagem internacional geralmente é a que realmente se pede a documentação. Então, vou viajar para fora do país, vou sair com uma criança, precisa ter a documentação, a autorização judicial. Na circulação entre os estados deveria, mas não é comum se pedir uma autorização judicial para isso. Porque eu já vi casos que a mãe quer levar o filho para Disney e o pai de birra não assina. O que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que procurar um advogado, entrar com uma ação pedindo autorização para levar essa criança para Disney. Olha que interessante. Então, a birra vai ser um problema para ele. E ele vai pagar as custas do processo? Pode pedir que ele pague as custas do processo ou não? Sim, pode pedir que ele pague as custas do processo. Mas os honorários advocatícios é de quem contrata o advogado. Agora vamos continuar falando sobre casamento. A pessoa viveu em união estável, a pessoa namorou. Agora nós vamos falar sobre o casamento. O casamento é uma instituição que possui muito mais direitos do que esses outros que nós falamos. O casamento, quais são as obrigações? Antigamente tinham obrigações que eram inadmissíveis na lei. Hoje, depois da Constituição de 88, mudou-se as obrigações de um casamento. Quais são elas? Olha, hoje em dia, quando você fala em obrigações de casamento, é o relacionamento entre o homem e a mulher dentro da família ali. Não existe, do meu ponto de vista, eu não sou obrigada a nada em um casamento. Eu estou ali porque é voluntário, eu quero estar com aquela pessoa. Né? Dever de sustento, nós temos, e é recíproco entre homem e mulher. Né? Amar um ao outro é recíproco entre o homem e a mulher. Quando não está dando certo a questão financeira ou a questão emocional, aí vem a ação de divórcio. Mas os direitos e deveres do casamento, eles estão lá no Código Civil. Então, se a pessoa, um ganha 5 mil reais, o outro ganha R$1.000 por mês, só que o que ganha 5 mil quer dividir as contas por igual, ele está certo? Ou ela está certa? Esse é um ajuste de relacionamento. Não tem certo e errado e a gente não pode interferir nessa questão. Né? No futuro, numa eventual ação de divórcio, isso pode ser discutido. Mas não tem certo e errado quando existem regras estabelecidas entre os particulares ali. O celular não para de tocar. Por favor, quem estiver ligando, escreva por WhatsApp para que eu possa fazer as perguntas à doutora Gabriela Jimenez Melo, ela que é advogada. Doutora, hoje nós temos a palavra trisal. Como que funciona isso no direito de família? Então, isso é uma coisa muito nova, né? Não vou falar que é muito nova, porque provavelmente isso já existia antes. É que hoje tudo se é exposto, né? E tudo está se normalizando de acordo com a convivência de cada um. Só para você saber, trisal quando 3 pessoas se relacionam ao mesmo tempo. Ou 2 homens e uma mulher e 2 homens, ou 3 homens ou 3 mulheres, do jeito que vocês quiserem. Tá? Essas relações, elas não são um casamento propriamente dito, porque o casamento é entre 2 pessoas. Né? E aí, uma dessas pessoas, ou 2 dessas pessoas, ela vive uma relação de concubinato, que é diferente do casamento. Também não daria para aplicar uma união estável, do meu ponto de vista. Mas tudo depende do estudo de cada caso. Tá? Mas, em linhas gerais, é um casamento com uma terceira pessoa, em um acordo realizado entre as pessoas, e essa terceira pessoa viveria num regime de concubinato. Se é feito um contrato, algumas obrigações e alguns direitos podem ser validados? Se for realizado o contrato entre essas pessoas, uma escritura pública, alguns direitos que estejam ali, eles podem ser validados. Muito bem. Só que a Constituição, olha que interessante. Hoje o trisal ele está
sendo pauta no dia a dia, pessoas fazem contratos, elas veem direitos, mas a Constituição fala que não pode existir bigamia, ter relacionamento com uma outra pessoa. Não, mas a bigamia aí seria o casamento com outra pessoa. Tá? O casamento, eu não posso ser casada 2 vezes. Eu sou casada uma vez e tenho um relacionamento aqui com outra pessoa, isso não é proibido. Tá? Agora, o casamento, quando eu sou casada, legalmente casada em um estado, legalmente casado em outro estado, legalmente casado em um terceiro estado, isso já é uma bigamia. E essa pessoa vai presa? Hoje em dia, ou só processo civil? Eu acredito que tenha só o processo. Então, se a pessoa não pode casar 2 vezes, mas a pessoa pode ter uma amante. Poder não pode, mas a pessoa quer ter uma amante, aí tem uma amante que sabe que ela é amante. Essa não tem direito nenhum na justiça. Depende do que ela consegue comprovar, do que ela tenha contribuído. Então, se os dois compraram um carro juntos, o carro é dos dois. Está no nome dele, ela foi lá, deu metade do dinheiro, ela consegue. Mas ela é amante. Né? O carro é dele e da esposa. Não é dela. Olha, não está sendo vantagem hoje ser amante, hein? Tome cuidado. Agora, aquela pessoa em que é um viajante, um caminhoneiro, um carteiro que viaja outros estados, outros lugares, constitui uma família em outro lugar. A amante, que nesse caso ela é uma amante, mas ela acredita que ela só não constituiu o casamento oficial. Ela tem algum direito? Depende. Depende. Tudo no direito, principalmente no Tudo direito depende. de família. Procure depende. um advogado que depende, ele vai conseguir para você. Então, o que acontece? Quando eu falo que depende da prova que ela tenha, de como, se ela foi enganada, se ela não foi enganada, se ela teve um filho com ele, se ela não teve. Se ela teve um filho com ele, a criança dela é tranquila, ela vai receber lá a pensão alimentícia da criança. Agora, eu constituí patrimônio com ele, né? Qual patrimônio que você constituiu com ele em um estado? Ele tem metade desse patrimônio, só que ele também tem um casamento. O patrimônio está no nome dele? Não, está no seu nome? Tudo depende da situação fática, dos fatos, né? Porque se comprova. Para você saber se você tem direito, você tem que pensar não numa hipótese, mas nos fatos efetivos e comprovados. Então, se ele está separado da esposa, tem documentos que eles estão separados, mas eles não estão divorciados na verdade. Então, ele tem documentos, tem provas, uma série de coisas, ele está morando com uma outra pessoa. A antiga separação, no caso. Foi uma separação de corpos somente. Sem documentação. Sem documentação. E ele está morando com uma outra pessoa. Ele vem a falecer, essa outra pessoa tem direitos? Essa outra pessoa, ela tem direitos, mas aí precisa verificar o caso fático mesmo. Por quê? Se a gente for analisar a questão do casamento, se for um casamento, são os regimes. Comunhão universal de bens, separação total de bens, comunhão universal de bens. Depende do regime de casamento que eles tinham. A pessoa que é casada, ela tem direito à metade do patrimônio dessa pessoa, no mínimo. Né? Exceto no caso de separação de bens. Separação total de bens, que a gente fala. Né? Que cada um constitui o seu patrimônio, mas mesmo assim, a pessoa ainda pode ser herdeira do outro. Aí eu me separei de corpos, fui para outro estado, ou mudei de cidade, ou até mesmo na mesma cidade, fui ver união estável com uma outra pessoa. E com ela eu constituí o patrimônio. Essa pessoa contribuiu efetivamente para a construção daquele patrimônio. Só que a esposa, se ela não comprovar que houve a ruptura do casamento antes disso, a esposa pode ter direito sobre os bens dela também. Olha que interessante. Então, por isso que eu falo que todo caso é um caso, tudo depende da prova e tudo depende de como a gente trabalha o direito, né, o direito de família. Mônica, você em destaque na sua Rádio Mogi FM Web. Nós estamos conversando com a doutora Gabriela Gimenez, ela que é advogada. Doutora, a pessoa veio a falecer, é feito um inventário. De que forma tem que conduzir esse inventário? Como que a pessoa tem que
chegar no advogado, mostrar que tipos de provas, fazer o quê? A ação de inventário, ela pode ser feita de duas formas. Hoje em dia é muito mais comum que a gente faça o inventário quando há acordo entre todos os herdeiros em cartório, né? Demora aí no máximo 30 dias para resolver essa questão. Tem o inventário judicial, quando você não consegue entrar em contato com os herdeiros, ou quando você não consegue entrar em acordo entre todos os herdeiros. Como que funciona isso? A pessoa chega no escritório, leva a documentação, atestado de óbito, documento dos imóveis, a gente precisa de todas as certidões, é um processo que ele é bem demorado para montar, né? Nós precisamos levantar a vida da pessoa todinha, né? Da pessoa que faleceu, os filhos também, tem que trazer toda a sua documentação, se forem casados, se forem solteiros. O processo de inventário não é só um processo, então tem um processo fiscal também que é realizado, porque tem o pagamento de todos os impostos, né, com relação à transmissão daquele bem, e dependendo da quantidade de herdeiros para fazer a partilha sobre aquele bem imóvel. E aí a gente leva também em consideração a questão do regime de casamento de quem faleceu, né, porque você pode ter uma viúva ali, uma viúva meieira, ou já não ter mais nenhuma viúva, mas não foi feito o inventário da viúva, você precisa fazer o inventário total. Não é um inventário apenas para duas pessoas, tem que ser aberto 2 inventários, né? Tanto do pai quanto da mãe, ou que deixaram a herança. E a quantidade de filhos de cada pessoa para partilhar aquele bem. Interessante. Vamos lá. Então, nós temos vários regimes de casamento que entram no inventário. De separação total de bens, 50% já é da esposa, 50% já é do marido. Então, só é dividido 50%. Na realidade, o regime de separação de bens, dependendo de como esteja no pacto nupcial da pessoa, é só daquele cônjuge. É só de um dos cônjuges. Aí aquele que é meieiro não tem direito. Não, ele não é meieiro, ele passa a ser herdeiro só. E a questão nós temos separação total de bens, Comunhão universal de bens, que é a viúva meieira, e a separação de bens, que é o que todo mundo casa hoje, comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de bens, pelo que se tem notícia, parece que a viúva não entraria como herdeira, ou o viúvo não entraria como herdeiro. Isso procede? Tudo depende do regime de casamento em si. Mas na comunhão parcial de bens, hoje, por exemplo, se eu ficasse viúva, no meu regime de casamento, que é a comunhão parcial de bens, metade dos bens são meus. Tá? E eu poderia concorrer com meu filho. Nos outros 50% teria a chance de receber uma herançazinha aí. Sim, mas aí o advogado, especialista em direito de família, que você tem que consultar para verificar essa possibilidade. Olha, eu consulte sempre um advogado para não fazer coisas erradas, porque uma vez que faça alguma coisa que não está correta, não só no direito de família, no direito civil, no direito criminal, todas as áreas, depois para consertar é muito trabalhoso e muitas vezes não conserta. Não tem acreditado que diz que quem paga mal paga 2 vezes? Sim. Porque não tem recibo? Exatamente. E outra, a contratação de um bom profissional é importante. Porque o bom profissional que é especialista nessa área, ele não vai prejudicar você no futuro. Você não vai ter nenhuma lesão a direito. Você vai ter um profissional que vai estar ali atuando, né, que conhece profundamente aquela área, mas que vai estar ali com você e preparando a melhor opção possível para você. Quanto à ação de curatela? A curatela é quando a pessoa perde o direito, a capacidade civil dela. Em que momentos nós entramos com essa ação de curatela? A ação de curatela é quando a pessoa não consegue mais praticar os atos da vida civil. Então, sofri um acidente, fiquei incapacitado mentalmente. Não consigo mais praticar os atos da vida civil, então preciso ser curatelado. Pessoa apresentou demência, Alzheimer, doença mental, são condições que a pessoa não consegue mais praticar os atos da vida civil. Em geral, é a questão mental, não de locomoção, porque locomoção não te capacita para os atos da vida civil. Mas a condição mental, ela te incapacita para os atos da vida civil.
Ocorre muito em questão dos idosos. Quando o idoso ele é curatelado, ele não tem mais capacidade até mental de estar desenvolvendo algum ato na vida civil, o filho que toma conta dele, ele arca com os gastos, mas ele tem a chance de entrar com uma ação alimentícia pedindo para os outros irmãos. Quando a pessoa não é curatelada, o idoso não é curatelado e ele não quer entrar com alimentos para os outros filhos, aquele filho que cuida do pai, da mãe, que tem os gastos, ele se coloca numa situação muito difícil, porque geralmente o juiz ele não aceita que aquele filho que não entrou com a curatela do pai peça alimentos para os outros filhos, porque é só o pai que entra com os alimentos. Como que você vê essa questão? Olha, se você tem um pai, que você precisa dar o sustento para ele, esse dever é dos filhos, é aquele direito de reciprocidade. Da mesma forma que o pai ou a mãe é obrigado a sustentar o filho também é obrigado a sustentar os pais, em caso eles não consigam sustentar durante a velhice. Tá? Do meu ponto de vista, se você está com o seu pai, sua mãe em condições de demência, Alzheimer, Parkinson, algum tipo dessas doenças que o incapacite para os atos da vida civil, já entre com a curatela. Já faça a curatela para que você possa pleitear esse tipo de direito em nome do seu pai. Até porque, às vezes, a pessoa recebe uma pensão, que é uma pensão muito pequena, que não custeia todo o tratamento que essa pessoa precisa fazer, que esse pai ou que essa mãe precisa fazer, né? E o irmão, lógico, vai precisar da ajuda da pessoa. Então, você que tem um pai, uma mãe idosa, procure um advogado para se certificar daquilo que você pode fazer. Porque, às vezes, a sobrecarga é muito grande nas suas costas. Você tem contas a pagar, tem filhos que necessitam da sua ajuda. E você precisa do auxílio dos irmãos, e tem muitos irmãos que fazem corpo mole, não querem ajudar. Então, procure um advogado para resolver essa situação. Doutora Gabriela Gimenez, ainda no direito de família, o que é considerado família? Hoje em dia, a família pode ser eu e meu filho, a família pode ser eu e meu marido, a família pode ser eu, meu cachorro. Olha, o pet entrou. O pet também entra. Hoje em dia, a definição de família são as pessoas que convivem ali entre si, se ajudam, estão ali trabalhando juntas. Abriu muito esse conceito de família. Antigamente, família era a pessoa que era casada, os filhos que o pai, a mãe e o filho. O pai, a mãe e o filho, que estavam ali dentro do casamento. Hoje em dia, isso já evoluiu. Já evoluiu. Então, duas irmãs que moram juntos são família também. E o pet? O pet entra como família. O pet tem direito à pensão alimentícia? Hoje em dia já existem ações em que as pessoas já pedem a pensão alimentícia para o pet. Porque o pet ele tem custo. Né? Eu tenho 3 cachorros em casa que, vou falar para você, são lindos, maravilhosos, mas que o custo deles é bem alto. Se eu eventualmente me separasse hoje, a gente teria uma questão de guarda dos pets, né? E também teria uma questão aí com relação ao custeio desses pets. Isso ficou mais comum, né? Antigamente não se falava isso. O cachorro ou o seu pet era considerado semovente, hoje ele é considerado senciente. Então eles são tutelados eles já têm direitos também. Então eles têm a tutela. Olha que interessante, daqui a pouco, quem sabe isso pode progredir, não é? Porque se o pet precisa de alimentos, o alimento que é dado pelo particular também pode ser dado pelo Estado. Amanhã ou depois, quem sabe esse pet pode receber um auxílio INSS, porque ele precisa de alimentos. Os tutores faleceram e ainda hoje isso não é plausível de um benefício. Mas amanhã a gente espera que isso aconteça, porque eles têm que comer, não é, doutora? Eles têm que comer, mas geralmente a família que acaba ficando com esses pets, cuidando desses pets, né, em caso de falecimento. Eu herdei da minha mãe, por exemplo, uma gata. Né, fiquei um período com ela até o falecimento dela. Então cuidou da gatinha. E pet?
é cachorro, é gato, é esquilo, é tudo que a pessoa tiver que possa, em nível nacional, poder ter. É isso? Porque a Como gente pet. tem a questão do IBAMA, né, que são os animais selvagens, que você precisa ter autorização, que acho que são cobras, alguns tipos de pássaros, alguns tipos de répteis. Gente, a cobra da sogra não vale para autorização, tá? Brincadeira, brincadeira. E os mais comuns que a gente tem são os gatos, os cachorros, os peixinhos, né? São os mais comuns, assim, que estão nos lares, ali, que são os domésticos. Mas nada impede que você tenha um pet aí que não seja dessa categoria de animais domésticos. Doutoras, a doutora já passou por uma situação difícil, um cliente que veio com uma situação de família em que a doutora queria conversar com ele falando isso não cabe uma ação e ele insistiu com a ação? Todo advogado já passou por isso. Tá? Todo advogado provavelmente já recebeu algum cliente com alguma proposta de ação que não tinha um cabimento legal para aquilo. Então, acredito, eu tenho aí 12 anos de profissão, né? Estou indo aqui para o 13º ano já de profissão, e eu já recebi casos desse tipo no escritório. Eu oriento, eu explico, mas eu não entro com a ação se ela não for cabível. Existe cliente que ele acredita que aquele determinado direito existe. Eu estou olhando para o céu, aquela estrela é minha, eu quero entrar com uma ação de que aquela estrela é minha. A doutora fala, não é cabível um tipo de ação assim. Ah, mas eu quero entrar do mesmo jeito. O advogado que entra com uma ação de uma coisa completamente maluca, completamente doida, ele pode ser punido? Então, de acordo com o estatuto da advocacia, né, ele pode receber algum tipo de punição. Mas isso também é muito difícil, como eu posso falar? Essa questão de punição da advocacia, o advogado só pode ser punido dentro daquilo que esteja lá no estatuto da advocacia, tá? Dentro daquelas condutas que ele não pode praticar. Tá? Nós temos um código de ética, a gente tem lá o estatuto da advocacia. Condutas ilegais que não estão dentro da lei. Que não estão dentro, por exemplo, vou pedir uma estrela. Posso pedir? Posso. Devo pedir? Não. Mas se pedir também, o juiz também tem que falar que sim ou que não. Se pedir, que eu acho muito difícil, o juiz pode falar que sim ou que não, e pode dar até uma multa por litigância de má-fé. Então, é uma questão muito complicada, essa questão de ética, ou do que o advogado pode ou não pode fazer. Todo advogado, ele age de acordo com a ética. Todos os advogados agem de acordo com a ética profissional. Né? Não é intuito do advogado estar ali para prejudicar o direito de qualquer pessoa. Muito pelo contrário, né? A gente faz um juramento ali, falando que a nossa obrigação é defender o Estado Democrático de Direito. Então, a maioria dos advogados são confiáveis. As exceções, como existem em qualquer outra profissão, é que devem ser punidas se tiverem feito alguma coisa contra a lei. Então, tenha paciência no processo, tenha paciência quanto aos seus direitos, às suas vontades, às suas ansiedades, porque às vezes o processo ele demora, mas ele não demora por culpa do advogado, e sim porque o judiciário ele tem várias etapas, e existem processos que duram 15, 20, 30, 50 anos, e quem vai receber sobre esses processos são os herdeiros, não é isso? São os herdeiros. A gente tem até um caso muito curioso no Brasil, que foi um processo da família real, que demorou mais de 100 anos para ser julgado. Acredito que o processo tenha sido lá em 1800, alguma coisa, e ele foi julgado só agora, nos anos 2000, depois dos anos 2000. Então, eu acho que é o processo mais antigo do Brasil, que era lá da época lá de Dom Pedro, da família real brasileira. Né? Hoje em dia, o maior problema também que a gente vê com relação ao judiciário é que existe muito processo e também existem poucos juízes, existem poucos funcionários, servidores, tudo é ordem, né? Tudo é uma ordem. O advogado, ele está ali, ele tenta o tempo todo fazer com que o processo dele ande. Por quê? Porque é interessante para a gente também que o processo termine rápido, né?
Mas às vezes não é possível, porque não depende só do advogado, depende também do Poder Judiciário, daquelas pessoas que fazem a movimentação processual. Então, o processo às vezes é moroso e não é devido ao advogado. Doutora Gabriela, ainda no direito, nós temos o direito civil, direito de família, temos também o direito do consumidor. Quando é que a pessoa tem que procurar algum órgão, e que órgão procurar em relação ao direito do consumidor? Vamos lá. Se você teve uma lesão como consumidor, é um direito seu, esse direito você tem que procurar. Primeiro, eu sempre vou falar isso para todo mundo. Teve uma lesão a direito, procure um advogado. Sempre um advogado. É importante que você procure um advogado, que é a pessoa que de fato vai defender o seu direito. Tem como você procurar de forma administrativa. Tive uma lesão a direito, vou ao PROCON para tentar resolver a questão. Posso fazer uma reclamação na internet, o PROCON também vai pela internet. Não resolvi? Vou procurar um advogado porque eu vou precisar resolver essa ação por meio de uma ação, de um processo na área do consumidor. Por que é importante o advogado? Porque o advogado vai te passar todos os seus direitos. Tudo que está ali, se você observou, se você não observou, todos os seus direitos naquela demanda, para que você tenha sucesso com ela. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer tipo de direito, entre em contato conosco para a doutora Gabriela Jimenez responder 970 32 69 24. Repetindo, 970 32 69 24. Mônica, você em destaque na sua Rádio Mogi FM Web. Infelizmente chegamos mais a um final, mas eu agradeço a sua presença. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada, Mônica. Até mais.